Um bom dia, Pai do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos ler Marcos 1, versículo 3 e 4. Nós vamos continuar para concluir um pensamento. Quem quer ler? E a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus direitos. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Amém. Pai, graças te damos por esta manhã. Em nome de Jesus, amém. Sentai-vos, amém. Então, aqui está um parte interessante do começo do Evangelho. E vejam, ele destaca aqui uma reforma. Tem na internet bíblias em inglês que diz de reforma. É a metanoia, que arrependei-vos e crede no Evangelho. Você olhar esse primeiro momento da introdução do Evangelho, você pode ficar indagando sobre esse arrependimento do quê? Não é? Primeiro João, do que ele teria que se arrepender? João Batista. E o povo teria que se arrepender do quê? Necessariamente. Outra coisa é que João pregava um batismo do arrependimento e a fezim, perdão, remissão dos pecados. Como? Se Jesus estava ali vivo, ia começar o ministério depois da prisão de João. Porque João tinha autoridade de pregar um batismo de arrependimento e perdão dos pecados. Sem sangue, sem cruz, sem nada do que viria depois. Algumas pessoas dizem, não, ele estava profetizando do que viria depois. Bom, isso é apenas uma especulação, ele não estava profetizando. Ele estava pregando o batismo de arrependimento. Jesus estava vivo e remissão de pecado. Sem sangue e sem cruz. Isso é para a gente pensar, não é? E ele dizia para a necessidade de um arrependimento para aquele povo judeu. Do que eles precisavam realmente mudar. Aí que vem um questionamento interessante, é que Jesus, Marcos está anunciando que Jesus vai fazer uma reforma no judaísmo. É a primeira reforma que se tem notícia sobre uma religião importante, que era o judaísmo. E teria que ser reformado. Jesus vinha trazer uma reforma dentro do judaísmo. É claro que quando chega a reforma de 1517, mais ou menos, né, eles não pensaram no que Marcos pensou. Fizeram uma reforma, talvez, digamos assim, religiosa, do que era para o que ficou. Tirando coisa, acrescentando coisa dentro da liturgia e outros conceitos e tal. Mas ninguém se lembrou disso que Marcos disse. Ele disse com propriedade e não era uma pessoa ignorante. É considerado o último dos profetas e estava dando ali a sua boa notícia. De forma que Marcos estava possivelmente dizendo que agora era o momento da virtude e não da lei. Que haveria de ter mudança. Mudança na religião judaica. Ela teria que se tornar uma religião moderna. Não, eu digo assim, sim, teria que ser cristã? Não necessariamente. Jesus não criou um cristianismo, nem cristandade, nada. Era judaísmo mesmo. Mas novo. Teria que ser novo. Então, Jesus trouxe essa novidade. E Marcos estava apontando para isso. Podia estar chegando a hora ali da virtude que está acima da lei. A virtude é uma categoria universal. Se apegar ao bem, odiar o mal. Era uma virtude. Isso é já antes de Cristo.
E o que Jesus trazia era exatamente esse conceito universal. Que isso era o cumprimento da lei, em parte, que era amar, não é? A virtude. E Paulo disse isso, apegando-se ao bem, odiando o mal e apegando-se ao bem. Este é o princípio da grande mudança que seria para o judaísmo. Ele se transformaria numa religião nova, moderna, pacífica, leve, como Jesus disse. Jesus não trouxe um jugo duro com a reforma, que é suave. Jesus também não trouxe um fardo pesado com a reforma, era leve. Mas as reformas que fizeram posterior dos grandes homens não era leve. Tinha pena de morte. Teve até fogueira no meio dos evangélicos. Evangélico não diria. Cristão, né? Houve cristão que mandou cristão para a fogueira cristã passar. Passaram fogo, mataram. Né? Isso é reforma? O que vocês acham? Eu não vejo isso, reforma de coisa nenhuma. Jesus nunca mandaria ninguém para queimar numa fogueira. Nem em nome dele, nem em nome do Pai, nem em nome de Alá, ou sei lá de quem. Impossível. Porque ele veio trazer uma reforma de essência. Não uma reforma superficial de regrazinhas e religiosidade. Pelo contrário. Ele trouxe reformas profundas mediante a ética do arete, que é a virtude. Se apegar ao bem, odiar o mal. Era uma coisa. E se você, talvez, acha que o arete seja apenas uma filosofia, leia Pedro que disse acrescentar a virtude à fé. A fé sem virtude pode ser uma religião, mas pode ser uma religião e não alcançar a profundidade da reforma que Jesus trouxe. A reforma que Jesus trouxe, que Marcos estava ali introduzindo, é uma coisa bela, mas é incisiva. Talvez é como uma espada de 2 gumes. Porque as pessoas gostam da religião, porque a religião não perdoa. A religião apedreja. A religião acusa. A religião mata. A religião faz guerra. A religião fez cruzada. A religião fez horrores. Então, isso é uma coisa, né? E quando você fala de virtude, ela não aceita essas coisas. Então, Marcos estava apontando para uma mudança muito importante na religião, para que ela se transformasse em algo, digamos, interessante. Porque se a religião não tiver esses pontos alterados por Jesus, ela tem um interesse meramente religioso. Há quem gosta de religião. É uma coisa até boa, filosofia é bom também. Epícoro tinha uma religião interessante. E o cristianismo, que Jesus não fundou o cristianismo, ele também tem coisas interessantes. Mas a essência da reforma, que está em Marcos, ela é profunda. Muita gente não quer, não gosta. Não é uma coisa gostosa, talvez, não é? Mas Jesus, ele introduziu o perdão no lugar da acusação. Alguém mais te acusa? Perguntou Jesus. Nem eu. Ele não era religioso. Mas se você olhar o cenário, em volta, os religiosos continuavam acusando, porque não aceitaram a reforma apontada por Marcos. Arrependei-vos do quê? Da religião deles. O maior pecado era aquela religião, seguida a letra, que eles amavam tanto Moisés, que ficou difícil. Eles amavam tanto a Moisés, talvez amavam mais Jesus, amavam mais a Moisés do que a Jesus, pode crer. Por isso que Jesus disse, eis aqui quem é maior do que Moisés, que precisa ser amado, mais do que Moisés. Podemos amar Moisés, mas tem que amar mais Jesus do que Moisés. Eu tive em Israel, lá no Muro das Lamentações, uns 3 judias,
me cercou, porque eu estava com a blusa de Jesus Te Ama. Olha só a mensagem que estava atrás da blusa, Jesus Love You. Me cercou, disse, eu ainda entrei na sinagoga anexa ao templo, né? Anexa ao muro. Eu não sabia, se eu soubesse não teria entrado, é claro, porque seria insulto. Mas como eu não sabia, entrei e não me arrependi, não sabia. Aí eles me cercaram e falaram, por que você entrou aqui na minha sinagoga, com essa blusa escrito Jesus, Jesus Love You? Eu falei, o que tem? Eu também amo Moisés. Não soube mais discutir comigo. Parou a briga. Eu também amo Moisés. Só não expliquei que amo mais a Jesus do que Moisés. Então, Moisés, grande pensador, grande legislador, mas não é maior do que Jesus. Por isso que Marcos diz, arrependei-vos, deixai de seguir Moisés, que em certo momento exige pedras na mão, e siga Jesus, que não tem pedras na mão. Tinha que se arrepender disso, sim. As pessoas têm que, às vezes, se arrepender da religiosidade. Jesus, esse também, reformou coisas. Jesus, então, entrou fazendo reforma. Ele dizia, nem ele pecou, nem seus pais. Mas as pessoas religiosas diziam, não, alguém pecou aí. Ou ele, ou os pais dele. Jesus falou, não. A religião diz isso. Se alguém sofre, é um pecado. Jesus disse, não. Isso é uma reforma que muitos religiosos ainda não aceitam. E Jesus também reformou na questão da morte e da vida. Questão da lei, que produz morte, ele introduz a graça, que produz vida. Não era mais a lei, porque a lei trazia morte. Paulo disse isso. Paulo explicou a necessidade de reforma. Tinha que reformar. Antes de Jesus morrer, João Batista pregava, arrependei-vos, e pregava o batismo nas águas do arrependimento para perdão de pecados. Olha só. Podia? Podia, ele pregou. E o arrependimento de tudo aquilo que eles estavam envolvidos. Levavam muito a sério a religião. Nem um pouco a sério levou Jesus. Teve consideração por Jesus. Não tiveram. Ou tiveram? Que consideração é essa que fala que ele tinha demônio? Isso é consideração, por acaso? Não é. Muitos deles, a maioria deles, não levaram Jesus em consideração. Jesus, então, introduziu muitas reformas que as pessoas não gostam. Andar a segunda milha. Não, muito não gostamos. Não é? Também, Jesus também separou o Estado da religião. A César o que é César, a Deus o que é de Deus. Não temos nada a ver com o Estado, nem corrupto, nem incorrupto. Com corrupto, então, muito menos, né? Então, Jesus também disse isso. Mas o judaísmo era a religião do Estado. Mas ele disse, arrependei-vos. Quando você pensa, não, quem separou a religião do Estado foi Lutero, foi nada. Foi Marcos que disse que Jesus que separou o Estado da religião. Não foi Lutero. Lutero disse com outras palavras que Jesus disse com as palavras dele. Não existe uma reforma do Evangelho. É impossível reformar o Evangelho. Porque ele é, em essência, aquilo que é a reforma essencial. Pegai-vos ao bem e odiai o mal. Que é um exercício subjetivo, psicológico, interessante, forte, necessário. Odiar o mal. E como tem aqui no Brasil, né? Recentemente. Então, odiar o mal, apegar ao bem. Isso aí é virtude, é universal, é uma categoria. Olha que, não sei se algum dia as pessoas vão admitir o Evangelho de Jesus. Talvez podemos até
ser pessimista e dizer que nunca vão aceitar, não é? Não aceitou até agora? Eles aceitam as coisas aí, mas ninguém topa muito Jesus, não. Nem na política, nem no povo, não é? Poucos, topa muito pouco. E tem que saber perdoar, é verdade. Tem gente que diz assim, olha, então, tem que perdoar o erro de pessoas, você perdoa os erros de todo mundo. Mas pecado que para Deus é imperdoável, não tem como você perdoar. Você pode perdoar de um para um, não adianta, você não tem como perdoar o aborto, por exemplo. Não tem como. Você perdoa, e daí? Eu perdoo. Você pode perdoar um pecado contra a humanidade? Você não é Deus. Contra você. Se alguém te fizer forçar aborto, ou você mesmo, ou tal, seja lá como for, você tem a quem perdoar? Mas alguém que quer introduzir o aborto, não tem como perdoar. Porque ele está pecando contra Deus. Se alguém blasfema contra Deus, você vai perdoar ele? Problema dele. Pessoas que blasfemam e brincam com Deus, não quero nem conversa. Não quero que me visite. Posso amá-lo, mas preferível não conversar. Não quero almoçar junto. Não quero passear junto. Não quero nada. Porque, digamos, que você deve ter medo dessas pessoas que blasfemam contra Deus. Então, um parente que blasfemou, para ele pode não ser nada, para mim não dá. Brincar com o Espírito Santo. Não tem mais conversa. De religião, de igreja, nada. Se puxar, eu tenho conversa. Mas eu não quero aproximação. Por ódio, não. É que eu me apeguei ao bem, eu dei o mal. Eu não tem conversa, simplesmente. Não tem assunto, digamos. É parente, mas se conversar, tudo bem, né? Tudo bom, tudo legal, tudo bem. Se precisar de mim, dou as ordens, porque precisar. Hospital, isso, o que eu quiser. Mas, nada mais. Por quê? Porque digamos que eu tenho medo. Tenho um pavor, sinto mal com uma pessoa que blasfema contra Deus. Eu não sei conversar com ela. Não sei andar com ela. Não gosto de piada que envolve o nome de Deus. Não gosto. Isso não é você... nós temos que perdoar e rir junto. Não vou rir, não. Não acho graça e não quero. Você tem que ter virtude da virtude. Quando você tem, você segura ela e manifesta ela. Mas mais altas virtudes as pessoas manifestam. A que tem mais baixas virtudes, a esconde, porque não as tem. Na verdade, não tem. Aquele que tem, esconde e depois manifesta. Você encontra muitos na Bíblia, Nicodemos, por exemplo. Então havia a necessidade de uma reforma. Jesus introduziu uma reforma. Mas é uma reforma tão perfeita, as pessoas não entendem as coisas perfeitas. São difíceis de compreendê-las, porque são perfeitas. E são difíceis de compreendê-las, porque somos imperfeitos. Aí olhamos uma coisa dessa, que nem Jesus, aí você tem dificuldade, por causa da sua imperfeição, não por causa da reforma que é perfeita. O judeu tinha a lei como um fim em si mesmo. Mas a reforma de Marcos diz que o fim da lei é Cristo. Não era a própria lei. Mas a reforma de 1517 não tratou disso. As pessoas não mudaram. Não mudaram porque teve uma guerra de 100 anos. Ninguém faz guerra de 100 anos passando a mão na cabeça do outro e trocando beijinho. Pode ter certeza que não. É morte para todo lado. Espada cortando o pescoço para todo lado. Jean-Marie Voltaire, que era um filósofo, meio teísta, meio ateísta, meio confuso, meio brincalhão com a Igreja Católica, dizia que se não fosse o iluminismo, os campos da Alemanha seriam um cemitério de protestantes e católicos. Bonzinhos, não é? Porque foram reformados.
Tem gente que diz, eu sou reformado. Se você for reformado na base que eles eram reformados, você causa medo, você causa espanto, você causa terror. Porque eles eram reformados, mas com a espada. Chega perto do reformado, naquele tempo você perdia a cabeça. Não é que você ficava louco, sua cabeça era arrancada fora, num golpe de espada. Em nome de quem? De Buda? Maomé? Não, dizem que era de Cristo. Acho que não. Porque Jesus aqui, quando ele recebe a mensagem, Marcos fala que João veio preparar o caminho do Senhor. Ora, eram todos judeus, a melhor religião. Por que tinham que preparar o caminho do Senhor e tirar os pedregulhos do caminho? Por que será? Eles não eram muçulmanos, nem católico romano, nem coisa nenhuma, nem testemunho de Jeová, nem metodista, nem batista, nem coisa nenhuma. Não era nada, era judeu. E por que foi dito isso? Preparai o caminho do Senhor. Porque o caminho era interno, era no coração. E eles tinham um caminho da letra. Paulo entendeu isso, que a letra mata. O judaísmo matava, e matava mesmo, literalmente, também. Não é? Ou não? Tinha pena de morte. Jesus aboliu. Mesmo que Paulo tenha dito que a lei de espada é para os infratores, isso é uma coisa secundária. A reforma que iria alcançar não tem que ter pena de morte, não. Jesus aboliu. Ele não cumpriu essa lei. Não quis cumprir. Não aceitou, não concordou, não fez e disse que é para não fazer. Então, veja bem, Marcos estava mostrando aqui que agora seria a virtude. E ela, Pedro disse, adicionai à fé a virtude. Isso nós temos que fazer. Se apegar ao bem e odiar o mal. Era isso que Marcos estava falando, que Jesus traria, e João Batista era um percussor. E para acrescentar essa qualidade, essa categoria. E tem mais, que Deus anunciou lá para trás, 600 anos antes de Cristo, lá, Epícoro, esses filósofos, esses homens esquisitos, né? Às vezes, que ensinava que era melhor amar os amigos, e pelo menos os amigos, né? Jesus disse, amai pelo menos os amigos, né? E disse, e os inimigos. Mas você ajuda primeiro os amigos, quem está perto. Já tinha na Babilônia, por ali, pessoas que ensinavam a amar todo mundo. Não é? Mas amar todo mundo é fácil. Não tem esforço nenhum. Não tem coisa nenhuma. Não há nada o que fazer também. Você fala assim, eu amo o mundo inteiro. Folgado quando você pensa assim. Porque você não vai fazer nada. Não vai dar nenhuma esmola, porque é o mundo todo. Vou dar uma esmola lá na Turquia, você vai? Pegar um avião e dar uma esmola lá, você vai? Não. Você não vai nem em Jardinópolis dar uma esmola. Não é? Você sai daqui para... vou dar esmola lá em Brodowski. Você não vai. Portanto, amar o mundo é uma filosofia. Amar o vizinho é uma reforma. Jesus também trouxe reforma nesse pensamento filosófico errado de amar o mundo. Só quem podia amar o mundo é Deus, porque Ele pode. Está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus é Deus. Mas você, eu, deixa de conversa. Se você não amar o próximo que você vê, da sua cidade, você mente para você mesmo. Indiretamente, você mente para Deus. Na sua folga de dizer, eu amo o mundo inteiro, meu coração é grande. Mentira, é pequenininho, nosso coração.
Aliás, diz até que o profeta maldoso, ruim, né? Demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Não é mesmo? Então você vê que esse versículo 1 e 3, que traz uma proposta de mudança. Olha, Marcos estava vendo o cenário que ia começar ali com o João Batista, grande pregador, o último dos profetas. Evidentemente que Marcos já tinha lido quando falou. Não é mesmo? Ele escreveu anos 60, 50, 60, 65, antes da queda do templo. Portanto, ele tinha as mensagens e ele organizou e viu o pensamento de João Batista, pregando essa história de remissão de pecado e arrependimento. É verdade que ele pregou. As pessoas não falam, toda a Escritura é inspirada por Deus, não é? Então, é verdade. Era arrependimento e remissão de pecados. Não, mas Jesus não morreu, e daí? Ele pregou, ele não é inspirado? Para mim não tinha dificuldade nenhuma. Jesus perdoou muita gente sem ter morrido na cruz. Vivinho da Silva, né? Quem chama Silva, tem isso aí, né? Jesus, perdoados são os teus pecados, e eu estou vivo aqui, eu vivinho. Perdoados são os teus pecados. Não. O religioso podia dizer, peraí, tu não pode não, hein? Não morreste na cruz ainda. Cadê o teu sangue? Não derramaste? E daí? Jesus podia. Perdoados são os teus pecados, vai em paz. Não teve nenhum que aproximou dele e disse assim, espera aí, depois que eu morrer, tu resolve o teu problema. Não, é na hora, está perdoado os teus pecados. Isso é mudança. O judeu fazia isso? Não podia. Era uma coisa velha, arcaica, que Paulo disse, presta a desaparecer, de tão arcaico, tão acabado aquele sistema todo, com Moisés e todo mundo. Então, preste a acabar. Arcaico. Jesus trouxe a virtude, que é uma categoria universal, que ele plantou nos corações de todos. Só falta para completar na filosofia daqueles antigos pagãos porque também, coitados, né? Só tinha lá o Atlas para adorar, sei lá, os ídolos deles, não é? Mesmo Cícero, com toda aquela sabedoria, falava dos deuses. Um homem tão bom, considerado o melhor cidadão romano de Roma, ainda foi acusado de traidor sem ter traído ninguém, sendo executado injustamente. Deixou grandes ensinamentos. Porque essa virtude de se apegar ao bem ou ao mal foi dada por Deus Supremo, que ama a todos. Não deu só para meia dúzia de judeu, nem meia dúzia de cristão. Deu para todos, independente de tudo. Porque Deus ama sem acepção de pessoas, ou não está escrito? Qual é o amor de Deus sem acepção de pessoas? A acepção que você acha que é pela cor, pelo que ele pensa? Não. É sem acepção de pessoas humanas, nenhuma, nem baixo, alto, não tem nada disso. Portanto, aqueles antigos, sábios, eles receberam de Deus esse sinal, tido por Dom Richardson, por fator Melquisedeque, plantado por Deus no coração dos homens. E lá na Bíblia tem um cidadão chamado Melquisedeque, sem princípio de dias, sem fim de dias, sem judaísmo, sem cristianismo, está aquela figura estranha ali, representando a humanidade. E Deus colocou nos corações. É o sinal de Deus para todos. Quando se fala de Jesus, ele tem aquele reconhecimento dado pelo Espírito. E a pessoa se torna filho de Deus, de Cristo, de Jesus, do reino. Não interessa nem a religião. Por isso que João disse, João batizava, né? Ele batiza com água para arrependimento dos pecados. Olha só, hein?
Por isso que muitas igrejas, e por muito tempo, o batismo com água era sinal de arrependimento. Tem muita coisa a ver. Que diz batismo para arrependimento. E depois ele diz que Jesus trazia o batismo com o Espírito Santo. Sabe para quê? É só para ler orar em língua estranha. Não é só para isso. Nunca seria só por isso também, não é? É para poder assegurar você no reino de Deus. Senão seria uma filosofia. Seria um judaísmo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo seria o selo da reforma anunciada por Marcos, introduzida por João Batista e concretizada através de Jesus. É ele que trouxe o batismo com o Espírito Santo. Por isso que lá, Marcos, através de João, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é que assegura você ser cristão, faz você levantar da cama e pensar em vir à igreja. Ou você pensa que é porque você é bonzinho? E levanta, eu sou tão bonzinho que eu vou no culto hoje. Não é nada, você não é ninguém, nem eu. Você vem porque o Espírito Santo faz isso. É o batismo com o Espírito Santo que faz, que te conduz. E você vem. Por isso que você continua sendo cristão. Não é por causa do batismo com as águas, é por causa do batismo com o Espírito Santo. Veja só que a reforma que Marcos apontou, e que quando fizeram a grande reforma histórica de 1517, acho que eu estou certo com o tempo, você vê, em 200 páginas, falar do Espírito Santo, você lê 200 páginas, você vê lá Aristóteles um monte de vezes, Sócrates, silogismo, até Aristóteles, no tempo da igreja católica, tem um sinalzinho de santo também, porque ele pensava tanta coisa bonita, né? Que ele tinha um areola, chama areola, Sócrates, estava quase se transformando num santo católico, né? Era um sábio, que nem Aquino era maior, né? Você vê como a virtude é uma coisa importante. Os nossos índios acreditavam em Tupã, criador de todas as coisas, e que ninguém nascia propriamente escravo, eram todos iguais. Aristóteles, que era muito sábio, e outros gregos diziam que quem era escravo nascia escravo, natureza de escravo, predestinado para ser escravo. Já foi negociado com o diabo lá da fundação do mundo, já Deus falou, diabo, isso aqui é teu para você não me amolar, fica aqui, ó, são os predestinados aí para o inferno, você não me incomoda mais, hein? Mas o diabo quer mais, né? E tem gente que arruma mais que a predestinação. Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais. Não é? Não, Jesus diria, não, né? Os pais dele lá, ó, desordenou ele aí, ó. Não. Jesus estava vivendo a contemporaneidade das coisas, da liberdade. Jesus deixou a liberdade da pessoa para viver com ele ou viver sem ele. Jesus Iscariote não quis viver com Jesus. Jesus, por acaso, pegou ele pelo pescoço para ser cristão? Ou meteu a espada nele? Não. Tem que ser livre, porque se não for pela liberdade, qual o valor que tem? Você ser obrigado a ser cristão. Santo Agostinho, então, interpretou aquilo, obriga-os a entrar, com o direito de alguém pegar alguém, botar a espada, você vai ser cristão. Ah, não vou não. Ah, não vai não, né? Tome. Então morre. Tem figuras de jesuítas, desenhos, ele com tipo de um terço do lado da Bíblia, e do outro uma faquinha bem amolada. Sabia para quê? Aceita Jesus. Eu acho que ele até tossia para a pessoa não aceitar. Não, não aceita, então tome. Mas já morria logo, acabou. E muitos teólogos, mesmo esses grandes, dizem assim, olha, se há pecado de morte para coisas graves, quanto mais não pode haver pena de morte para quem não aceita Cristo, ou abandona Cristo, ou não aceita a nossa religião. Tá? Mas Jesus não aceitou a pena de morte.
Até reformadores botou protestante na fogueira. Não sei como eles conseguiam. Mas que é por amor, sei lá. Deve ser a Buda, né? Porque Deus não mandou. Buda, quem mais? Muçulmano, Maomé? Né? Por quê? Jesus não mandou. Ele disse que não. Disse que não. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra ou acenda a fogueira da Inquisição. Por isso dizem que mais santos eram aqueles que morriam na fogueira do que aqueles que acendiam a fogueira. Botava fogo na fogueira, para ver a pessoa queimar viva. Jesus não ensinou isso. Mas, essa reforma que Marcos falou aqui, é uma reforma difícil. Vamos ficar de pé. Aqui é um hinário, né, com indicação de lembrança de como orar. Então vou fazer essa oração, vocês acompanham o pensamento e orem junto. É uma oração de confissão e arrependimento. Vocês podem falar baixinho. Senhor Deus, nós confessamos que temos pecado contra Ti. Muitas vezes temos negligenciado o ministério que nos deste. Não temos sido, na verdade, um só corpo em Cristo, cumprindo com fidelidade a função que nos foi dada, colocando a serviço do Teu povo os dons que nos concedestes. Nem sempre temos exercido com integridade o ministério de embaixadores ao mundo, através da palavra da reconciliação. Não temos atendido de todo o coração e mente as palavras daqueles que visam a nossa edificação, a nossa unidade e o conhecimento de Cristo. Reconhecemos que temos pecado e sinceramente nos arrependemos. Perdoa-nos e concede-nos a luz do Teu Espírito para que acolhamos a Tua palavra através dos Teus servos e servas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O pão é o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário. A ordem dele, comamos e sejamos agradecidos. E o sangue da nova aliança, derramado na cruz para a remissão do nosso pecado. Bebamos e sejamos agradecidos. Amém. Pai, graça te damos pela mesa da comunhão, pelo perdão do nosso pecado, pela vida eterna, pela vitória nesta vida, pela alegria, por todo o bem, por tudo que está diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Justo é, Senhor, em teus altos caminhos, grandiosas tuas obras todas. Justo é, Senhor, em teus altos caminhos, grandiosas tuas obras todas. Muito perto estás, Senhor, de todos que te invocam, de todos que te adoram em verdade. Muito perto estás, Senhor, de todos que te invocam, de todos que te adoram em verdade. Aleluia, aleluia. Senhor, graça te damos por esta manhã
E rogamos as tuas bênçãos sobre o povo aqui reunido. E sobre aqueles que estão buscando a cura agora, coloca a mão na sua enfermidade. E diga: estou curado e curada em nome de Jesus. Entregamos a nação à tua vontade, à tua justiça. Todos os que estão revestidos de poder e ao mesmo tempo abusam do poder, entregues na mão de Deus para receber dele a justa justiça na medida justa que só Deus tem para dar. E nós agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos pela cura. Irmãos e irmãs estão curados em nome de Jesus. E diga: estou curado, estou curada, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém.